Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Se tu quiseres, tu podes curar. Esta foi a fala do leproso a Jesus. E o interessante é que ele condiciona a sua fala. Se tu quiseres, e somente se tu quiseres. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Mas antes nós vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com discernimento e sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que derrame sobre nossa vida bênçãos e graças do céu, que sejam capazes de nos dar um bom entendimento da Tua Palavra, que sejam capazes de nos encorajar a viver a Tua vontade em nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Hoje, de forma especial, pedimos também a intercessão de Santo Irineu e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo. Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus curando um leproso. E é bom que nós entendamos o contexto daquela época. Naquela época, os judeus haviam promulgado uma lei que dizia o seguinte: todo aquele que está doente, de forma especial, todo leproso, essa doença que era altamente contagiosa, essa pessoa era proibida de se aproximar de outros. Elas tinham que manter uma determinada distância. Essas pessoas, portanto, eram completamente excluídas do contexto social. Era como se não existissem. E, caso essas pessoas desobedecessem essa lei, a pena era dura. A pena era uma pena de morte. E é dentro desse contexto tão rígido que um leproso vai se aproximar de Jesus. E a pergunta inevitável que vem ao nosso coração é: por quê? Por que esse leproso, sabedor de toda a legislação, sabedor que a sua vida estaria em risco, decide infringir uma lei para se aproximar daquele homem de Nazaré, para se aproximar de Jesus? É claro que nós conseguimos compreender esta ação do leproso somente na perspectiva da fé. É claro que este homem foi tocado em seu coração com uma fé tão grande que fez com que ele arriscasse a tua própria vida, se colocasse de joelhos, reconhecendo o senhorio de Jesus e pedisse a ele a cura. E o mais interessante
o leproso, ele vai dizer a Jesus: se tu quiseres. Vejam só, ele condiciona, ele sabe que Jesus tem o poder de curar. Isso já era fato no seu coração. Porém, ele sabe também que a cura somente viria a ele se realmente essa cura fosse a melhor coisa para a sua vida. Por isso ele vai dizer: se tu quiseres. Ele vai condicionar a vontade de Jesus. Se a vontade de Jesus dissesse: sim, eu quero, e Jesus somente diria isso, se realmente esta cura não fosse apenas uma cura física, mas fosse uma cura também espiritual, somente assim Jesus iria dar a sua anuência ao poder de cura. E o leproso, sabedor desta vontade de Jesus, desse condicionamento, ele confia naquilo que for a decisão do próprio Cristo. E muitas das vezes, quando nós vamos olhar para esta situação contextual evangélica e olhar para a nossa vida nos dias de hoje, nós também estamos constantemente nos dirigindo a Jesus, clamando por uma cura. Porque somos, de uma forma geral, se formos pensar profundamente, uma sociedade doente. Há muitas doenças, não só no corpo, mas na alma, no espírito, doenças emocionais que nos acometem. E o grande problema é que nós não estamos sabendo como nos direcionar a Jesus em oração. Muitas das vezes, nós achamos que Jesus tem a obrigação de nos atender na hora que nós queremos. Nós não nos comportamos como o leproso do Evangelho. Olha, Jesus, se tu quiseres, tu podes curar. Se tu quiseres. E é claro que Jesus sempre quer o nosso melhor, a nossa cura. Muitas das vezes os nossos pedidos não são oportunos. E é por isso que às vezes Jesus não nos atende, mesmo em relação a situações de doença. Mas aí alguém pode dizer: nossa, mas como a cura de uma doença pode não ser bom? Como Jesus não vai querer curar alguém de uma doença que está fazendo-lhe um mal? E aí nós precisamos entender a profundidade de todo o contexto espiritual que nós estamos envoltos. Muitas das vezes Jesus vai permitir determinados sofrimentos a nós como forma de purgação das nossas faltas, das nossas imperfeições, que no fundo serão um bem. Às vezes, Deus permite um mal para deste mal nos tirar um bem maior. Santo Agostinho, lá no início do século IV, ele resolveu o problema filosófico do mal. Ou seja, enquanto todos questionavam como Deus pode ser plenamente bom se Ele permite que o mal aconteça, ou melhor, se o mal existe no mundo. Porque se Deus for plenamente bom, 100% bom, não há espaço para o mal. E aí Santo Agostinho veio resolver esta questão. Ele vai dizer: olha, às vezes Deus vai permitir o mal, mas deste mal Ele vai tirar algo melhor. Por isso que nós, sempre que nos dirigirmos a Deus, nós precisamos fazer como o leproso. Da mesma maneira que ele se dirigiu a Jesus. Olha, Jesus, em outras palavras, eu sei que tu podes, eu sei que tu tens o poder de cura. Se tu quiseres, e eu submeto-me à tua vontade. Eu submeto-me ao teu querer, porque o teu querer, seja ele qual for, será sempre o melhor para a minha vida. Amém?
Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Muito obrigado pela companhia nessa reflexão. Tenham todos um santo e abençoado dia pela intercessão de Santo Irineu e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.